Meus amores, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Mais um momento de paz. Vamos pegar as nossas águas para que possam ser fluidificadas. Vamos também estar em mente, em pensamento, os nossos irmãos que precisam da oração. Como falei para vocês, nós já encerramos as perguntas e respostas do Livro dos Espíritos. Iremos ler, a partir de hoje, as conclusões. São conclusões de todo o livro, né? Creio que será de suma importância para que entendamos mais ainda o Livro dos Espíritos. Hoje nós faremos a leitura da conclusão número 1. Aquele que não conhece como o fato do magnetismo terrestre, senão o jogo dos patinhos imantados que se faz manobrar sobre a água de uma bacia, dificilmente poderia compreender que esse brinquedo encerra o segredo do mecanismo do universo e do movimento dos mundos. O mesmo ocorre com aquele que não conhece do Espiritismo senão o movimento das missas. Nele não vê senão um divertimento, um passatempo de sociedade, e não compreende que esse fenômeno tão simples e tão vulgar, conhecido da antiguidade e mesmo de povos semi-selvagens, pudesse se prender às mais graves questões da ordem social. Para o observador superficial, com efeito, que relação uma mesa que gira pode ter com a moral e o futuro da humanidade? Mas todo aquele que reflete se lembra da simples panela que tem fervido desde a antiguidade. Saiu o possante motor com o qual o homem transpõe o espaço e suprime as distâncias. Pois bem, vós que não credes em nada fora do mundo material, sabei, pois, que dessa mesa que gira e provoca sorrisos desdenhosos, saiu toda uma ciência, assim como a solução de problemas que nenhuma filosofia não havia ainda podido resolver. Apelo a todos os adversários de boa-fé, eu os adjuro a dizer, se derem ao trabalho de estudar o que criticam, porque em boa lógica a crítica não tem valor senão na proporção de que aquele que a faz conhece aquilo do que fala. Zombar de uma coisa que não se conhece, que não se sondou com o escalpelo do observador consciencioso, não é criticar, é fazer prova de imprudência e dar uma infeliz ideia de seu próprio julgamento. Seguramente, se tivéssemos apresentado esta filosofia como sendo obra de um cérebro humano, ela teria encontrado menos desdém e seria honrada com o exame daqueles que pretendem dirigir a opinião. Todavia, ela vem dos espíritos. Que absurdo! Ela mal merece um dos seus olhares. Julgam-na sobre o título como o macaco da fábula julgou a nós pela casca. Fazei, se o quiserdes, abstração da origem. Suponde que este livro seja a obra de um homem e dizei em vossa alma e consciência, se depois de o ter lido seriamente, nele achais matéria para zombar. Essa consideração da primeira conclusão, meus amores, fala exatamente daqueles que falam do espiritismo, dos espíritos, das manifestações espirituais, como se fosse um nada. Mas ninguém pode dizer algo sobre um tema
se ele não estudou aquele tema. Ele precisa estudar, ele precisa conhecer, ele precisa se debruçar sobre tudo que está ali escrito sobre o tema. Nesse caso, o tema é o Espiritismo e o movimento, primeiro das mesas, brinquedos e depois com a comunicação dos espíritos. O Livro dos Espíritos visa a nos auxiliar no entendimento de todas as coisas. Nós estudamos desde o início, lemos, desde o início. Eu espero que vocês ainda se recordem de alguma coisa com essas conclusões e convidaria vocês para lerem o Livro dos Espíritos também. Leiam, vamos escafunchar, como dizia minha mãe, o que está escrito nesse livro. Não fiquem só numa leitura direta, como se fosse um romance, mas vão aos poucos, lendo, aprendendo, e vocês verão tanta coisa boa e terão entendimento da nossa vida terrena, da nossa vida espiritual. Que Deus nos abençoe. Vamos começar com o Pai. Senhor, estamos nós mais uma vez juntos, em oração, lendo o Livro dos Espíritos, procurando, Pai, conhecer um pouco mais a doutrina espírita. Eu espero realmente, Pai querido, que essas conclusões, que falará de todo o livro, sirvam para aqueles que ainda ficaram com dúvidas, que releiam, ouçam novamente, para que busquemos as respostas que tantas vezes nos fazemos. Te pedimos, Pai, pelos nossos irmãos que sofrem das dores físicas e espirituais. Ultimamente temos visto, Pai, tantos irmãos com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico. Tantos irmãos que vão ao término de sua jornada terrena por conta própria. Tantos irmãos internados em hospitais psiquiátricos, e lá eles se tornam um demente que olha para você como se não tivesse te vendo. Te pedimos, Pai amado, tende misericórdia. Que cada irmão que sofre consiga buscar, Senhor, em Ti, em nosso meigo Jesus, nos nossos benfeitores espirituais, aquilo que se faz necessário para que eles prossigam na jornada terrena, com paz, com tranquilidade e com vontade de viver essa vida que Tu nos deste e nos deste em abundância. Que as famílias, Pai, o lar, seja um templo divino. Que os pais possam educar seus filhos de pequeno, ensinando a eles quem foi Jesus, o porquê Jesus veio à Terra. Para que eles passem, Pai, a respeitar as leis naturais. Para isso é necessário que eles conheçam, e cabe aos pais inserir no cotidiano de seus filhos Tuas leis. Que eles possam ouvi-la, interpretá-la, respeitá-la, para que tenham, durante a sua jornada terrena, uma tranquilidade
de consciência, de dizer: eu estou seguindo as leis de Deus. Tenha misericórdia, Pai, dos nossos irmãos que usam os vícios. É também, Pai, um assunto, um tema que nos assusta com a quantidade desses irmãos que correm, Pai, para os vícios, como se estivessem correndo para coisa boa, para uma evolução. Não é, meus amores, não é. Em nome de Jesus eu vos peço, lembra de quando tu eras criança, que a mamãe ensinou a prece do anjo da guarda. Lembra quando vocês eram crianças, que a mamãe falava de Jesus, do papai do céu, da mãezinha do céu. E que essas recordações, meus amores, os levem a pedir ajuda, a pedir auxílio, para que vocês possam retornar ao lar de vocês, conscientes de que erraram, mas querem acertar. Que Deus tenha misericórdia, meus irmãos, de todos vocês que caminham por esse lado escuro da vida. Que assim seja. Vamos fazer juntos a oração que Jesus nos ensinou, para que possamos estar falando com o Pai através de uma oração que não é uma simples oração. O Pai Nosso somos nós conversando com o Pai, pedindo, clamando, e Ele nos atende. Que a espiritualidade amiga venha fluidificar nossas águas e que nós, ao bebê-la, possamos ter paz. Possamos ter paz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Pai querido, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. Não nos deixeis cair em novas perturbações, Pai, mas livrai-nos de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a honra e a glória por toda a eternidade. Que assim